Quintino, você está gravando, Quintino? Que beleza. Qual é o nosso assunto de hoje? Continuar a lista de exercícios de probabilidade. Nós fizemos o exercício 1, né? Fizemos o exercício 1, determinar a probabilidade de alguns eventos bem simples aqui, né? Lançar o dado, saber calcular a probabilidade de sair o número par, é 50%. Eu acho que está meio fora de foco, né, Quintino? Não está um pouquinho fora de foco isso aqui? Tá não? Tá normal? Bom, deu 50%. Uma figura aparecer ao extrair-se uma carta de um baralho com 52 cartas. A gente tem 12 figuras, né? 4 vezes 3, 12, dividido por 52. Isso deu 3 em 13, não é isso? Isso nós fizemos. Fizemos esse aqui também. Uma carta de ouros aparecer ao extrair-se uma carta de um baralho, 52 cartas. Tem 13 cartas de ouros, no total de 52. Isso dá exatamente um quarto, que é 25%. Uma só coroa aparecer no lançamento de 3 moedas. A gente fez essa continha aqui, nessas 8 possibilidades. A gente sabe como é que faz a conta, não é isso? Cada moeda tem 2 alternativas, cara ou coroa. Eu vou lançar 3 moedas, então isso me dá 8 possibilidades. São essas 8 possibilidades que estão aqui. Mas o cara quer que apareça uma só coroa. Então, dessas alternativas, dessas possibilidades, só nos interessam essas 3 aqui, né, Gabriela? Tem 3 coroas. Então, isso me dá 3 em 8, que é a probabilidade de eu jogar 3 moedas e, nesses 3 lançamentos, aparecer uma só coroa. Bom, a gente chegou até aí, né? Já chegou até aquele primeiro exercício. Agora vamos continuar. O número inteiro é escolhido aleatoriamente dentre os números de 1 até 50. Qual a probabilidade de o número ser divisível por 5? Esse é meu espaço amostral, tem 50 valores. Os divisíveis por 5 são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, essa probabilidade vai ser 10 em 50, tá certo? 10 em 50, que dá 1/5. Ok? Provavelmente, lá na prova, né, a resposta vai vir assim, você não precisa fazer a continha, né? Dividir 1 por 5 para dar 20%. Então, um exercíciozinho bem singelo. Isso aqui é o meu espaço amostral, isso aqui é o que me interessa. O que me interessa, Tuane? Me interessa o que, Maísa? O número que seja divisível por 5. São 10 números. Então, a chance de dar um número divisível por 5 é 10 por 50, que dá 1 em 5. Muito bem. O número terminar em 3. Quais são os números terminados em 3? 3, 13, 23, 33 e 43. No total de 50. Então, vai ser 5 sobre 50, que dá 1/10, que me dá 10%. Bem simplesinha, não é isso? Cálculo de probabilidade total. O número ser divisível por 6 ou por 8, dona Roberta? Por 6. Quais são os divisíveis por 6? Pode sentar, Roberta. Ela até tomou um susto, não é isso? Ei, Nayara, quais são os divisíveis por 6? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e 48. São 8 números divisíveis por 6. Mas ele quer por 6 ou por 8. Por 8 são esses aqui. 8, 16, 24, 32, 40, 48. Então, a probabilidade de eu sortear um número divisível por 6 ou por 8 vai ser 8 mais 6, 14 dividido por... Certo, Nayara? Não, Gabriela? Hein, Jorge? Vai ser quanto? 12 por quê? Porque nós temos as repetições. Né? O 24 está sendo contado 2 vezes, porque ele é divisível por 6 e por 8 ao mesmo tempo. O 48 está sendo contado 2 vezes, porque ele é divisível por 6 e divisível por 8. Então, o total vai ser, né, Gabriela?
8 mais 6, 14? Não, quintiano. O total vai ser 8 mais 6, 14 menos 2, que dá 12. Beleza? Então, qual é a probabilidade do número ser divisível por 6 ou por 8? 12 dividido por 50. Beleza? 12 dividido por 50, que dá 6 sobre 25. Agora, vocês lembram do tempo que a gente era feliz e não sabia? Quando a professora dizia assim, calcule o número de elementos da união de dois conjuntos, ou da interseção de dois conjuntos. A professora não falava isso para a gente? Hein? Olha só, quem é o número de elementos da união de dois conjuntos? Quem é? N de A, união com B. É N de A mais N de B menos o N da interseção. Porque os elementos da interseção tanto foram contados para o conjunto A, como foram contados para o conjunto B. Aí a gente tem que tirar uma vez. Então tá lá, questãozinha bem simples, bem tranquila, sem nenhum problema, certo? Hein, Bárbara? Gostou, Bárbara? Entendeu direitinho? Tiagão, tranquilo aí, Tiagão? Tudo bem. Podemos fazer o próximo? Eu já respondo por vocês. Podemos, minha jovem? Você é? É? Mas eu senti a sua falta essa semana. Você não me escreveu. Né, Felipe? Vamos lá, vamos fazer o próximo, Lucélia. Aliás, Lucélia. Eu quero, Felipe, a probabilidade do número ser divisível por 4 e também por 6. Então, o número tem que ser divisível ao mesmo tempo por 4 e por 6. Então, vamos lá. Nosso espaço amostral tem 50 números, Jorge. Os divisíveis por 4 são esses aí, né? 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc, etc, etc. São 12. Os divisíveis por 6 são esses aqui. Então, qual vai ser a probabilidade dele ser divisível por 4 e por 6 ao mesmo tempo? Eu tenho que somar esses dois aqui? Ah, não? Não. Eu tenho que pegar só o que? A interseção. 12, 24, 36 e... São quantos? 1, 2, 3, 4. Ou fazer a continha que eu ouvi aí, não é isso? Fazer a continha que eu ouvi aí. Então, isso vai dar quanto? 4 sobre 50. Então, aqui a gente quer a probabilidade do número ser divisível por 4 e por 6 ao mesmo tempo. São esses números aqui, né? O 12, o 24, o 36 e o 48. Na verdade, é o número de elementos da interseção, né? De A por B. Pode fazer a continha lá, se for um conjunto grande. Muito bem, terminamos, Tuane. Diga para a Tuane que ela continua assim, super elegante. Né, Tuane? Obrigado. Obrigado. Terminamos, então, ou tem mais questões? Hein, Kátia? Tem mais questões, Kátia? Então, vamos fazê-las. 2 dados são lançados simultaneamente. Jogamos os dadinhos, Kátia, olha lá, só que eles são viciados. Olha lá, só cai no 5. Qual é o espaço amostral do lançamento de 2 dados? É esse aqui? Esse é o espaço amostral do lançamento de 2 dados. Tem 36 elementos, não é isso, Nayara? O cara pode perguntar o que quiser, Paulo, que a gente responde. Certo, Marcele? Então, vamos começar a fazer as perguntas. Né, Carlos? Primeira pergunta. Qual a probabilidade de a soma ser menor do que 4? Bom, a soma ser menor do que 4, nenhuma linha daqui para frente serve, não é verdade? Porque aqui já vai dar 4.
O menor número aqui é 4, os outros já são maiores do que 4. Nesta linha aqui só tem um que serve, qual é? 2 e 1. A soma não tem que ser menor do que 4? 2 e 1 dá 3. Esse não serve porque 2 e 2 dá 4. Esse serve e esse também serve. Ou seja, só vão servir os pares em que a soma dos dois valores é menor do que 4. Quais são os pares, Gabriela? 1 e 1, 1 e 2 e 2 e 1. Então, essa probabilidade vai ser 3 em 36. 3 em 36, que dá 1 12avos. Beleza? Tranquilidade? Minha jovem, tranquila aí atrás, você? Tudo certo? Tudo bem. Letra B. Meu experimento é o mesmo, tá? Lancei 2 dadinhos. O que ele quer saber agora? Ele quer a probabilidade da soma ser 9. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Eu tenho 3 com 6. Eu tenho 4 com 5. O 5 com 4 e o 6 com o 3. São quantas possibilidades, Bárbara? 4 possibilidades, no total de 36. Então, a chance de eu jogar 2 dados e a soma dar 9 é 4 em 36, que me dá 1 nono. Beleza, Nayara? Bem simples, né? Hein, Gabriela? Não é simples? Vamos fazer o próximo. Joguei 2 dados. Qual é a chance de que do primeiro resultado ser maior do que o segundo? Na primeira linha não tem ninguém, certo? Não tem ninguém. Na segunda linha só tem quem? O 2 e 1. O primeiro resultado ser maior que o segundo. Nessa terceira linha tem 2 possibilidades. O 3, que é maior do que o 1, e o 3, que é maior do que o 2. Nessa linha vai ter quantas possibilidades? 3. Nessa vai ter 4 e nessa vai ter 5. Então, é 1 mais 2 mais 3 mais 4 e mais 5. 1 mais 2 mais 3 mais 4 é mais 5 dá? Quanto? 1 mais 2 mais 3 e mais 4 dá 10. Com mais 5 dá 15. Então, essa probabilidade vai ser 15 sobre 36. Aqui eu estou simplificando por quanto, hein? Por 3, né? 15 por 3 dá 5, 36 por 3 dá 12. A resposta pode vir assim, ou, Marcele, com a conta feita, certo? Com a conta feita. 5 dividido por 12, não é isso? A gente sabe dividir 5 por 12? Quanto é que é 5 dividido por 12? Hein? 0, o quê? 4 vezes 2 para 10 vai 1. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5 para 5 nada. 20 dá para dividir por 12? Está errado? Está errado? Quem disse que estava errado? Rapaz, eu estou fazendo a conta aqui ao vivo, me lembrando do tempo que eu era feliz e não sabia. Bom, e aí vai, né? A resposta pode vir assim, né, Ângela? Ou pode vir assim ou assim. A gente não sabe. Então, essa probabilidade é 5 sobre 2. Beleza. Joguei 2 dadinhos, o espaço amostral é esse. Qual a probabilidade de que da soma ser menor do que 5? Menor ou igual a 5, né, Paulo? Menor ou igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 possibilidades no total de 36. São questões muito simples, não é isso? Muito simples mesmo.
Então, são 10 ocorrências que me interessam no total de 36. Essa probabilidade dá 10 sobre 36, que dá 5 sobre 18. Certo, Bárbara? 5 sobre 18. Muito bem, beleza. Próximo. Dois jogadores A e B vão lançar um par de dados. Eles combinam que, se a soma dos números dos dados for 5, A ganha. E se a soma for 8, B é quem ganha. Os dados estão lançados. Sabes que A não ganhou. Qual a probabilidade de B ter ganhado? Quem fez? Qual é a probabilidade, meu garoto? 3, hein? Sim, mas a fração bonita qual é? Não fez não, minha jovem? Só você fez, meu jovem. Tiagão não fez. Nayara, Guilherme, não fez por quê? Não deu tempo, é isso? Hã? Você começou? Vamos pensar, dois jogadores A e B vão lançar um par de dados. Eles combinam o seguinte, se a soma dos números dos dados for 5, quem vai ganhar? A. Se a soma for 8, quem vai ganhar? B. Os dados são lançados. Sabes que A não ganhou. A não ganhou. Se A não ganhou, o que é que não aconteceu? A soma dos dados não foi 5. Certo, Gabriela? Qual a probabilidade de B ter ganhado? Diga, meu garoto. 5 sobre 36? Vamos ver. Olha só. A ganha se a soma der 5, tá certo? São essas 4 alternativas. Certo, Gabriela? Bom, o que eu sei, Bárbara? Que A não ganhou. Certo? A não ganhou. Se A não ganhou, nenhuma dessas 4 alternativas ocorreu. Beleza? Ok? Essas 4 eu tiro fora, porque o A não ganhou. Bom, quando é que o B ganha? Quando a soma der o quê? 8. Ok. O B ganha quando a soma der 8. Quantas alternativas são? 1, 2, 3, 4, 5. Mas é 5 no total de quantas? 32. Perfeito. Claro, né? Muito bem feita a questão. O A não ganhou. Se o A não ganhou, essas alternativas, essas 4 alternativas estão fora. Certo? Não fazem parte. Porque eu sei que o B ganhou. Qual a chance do B ter ganho? Basta ver os casos favoráveis, tá certo? Que levam com que o B ganhe, são esses 5 casos aqui, no que sobrou, tirando o que não serve para o A, ou que o serviria para o A. 36 menos 4 dá 32. Então, como o A não ganhou, as alternativas possíveis são 36 menos 4, 32. Dessas 32, eu quero saber a chance de ter dado essas 5 aqui. Vai ser 5 dividido por 32. Quem gostou desse exercício? Claro que eu gostei, não é isso? Então, a chance de B ganhar vai ser 5 em 32. Bom, qual foi a estratégia aqui para a gente resolver? O cara me disse que se o A ganhar, se a soma for 5, o A ganha. Se a soma for 8, é o B quem ganha. Mas o cara me diz que o A não ganhou. Como o A não ganhou, tira essas 4 alternativas aqui. Tá certo? Sobram 32. Dessas 32, para o B ganhar, só me interessa se a soma for 8. Então, são 5 alternativas dividido por 32, que dá essa fraçãozinha aí simpática que você não precisa fazer a conta. Muito bem, próximo exercício. Ah, mas essa nós já fizemos.
Uma loja dispõe de 10 geladeiras do mesmo tipo, dos quais 2 apresentam defeitos. Estão lá. 8 boas e 2 defeituosas. Se um freguês vai comprar uma geladeira, qual a probabilidade de levar uma defeituosa? Uma defeituosa? Quantas defeituosas eu tenho? No total de quantas? Então, a probabilidade de eu tirar uma defeituosa é 2 em 10, 20%. Muito simples, né? Se o freguês vai comprar uma geladeira, qual a probabilidade de ele levar uma boa? 8 em 10. Uma questão dessa olhou e viu, tá certo? É imediata, né? Bom, se um freguês vai comprar 2 geladeiras, qual é a probabilidade dele levar 2 defeituosas? A primeira defeituosa é 2 em 10. Aí só ficaram 9. Qual é a chance dele tirar uma defeituosa agora? Beleza. Então, a chance dele levar a segunda defeituosa, dado que ele já levou a primeira defeituosa, é 1 em 9. Então, a chance dele levar a primeira defeituosa e também a segunda defeituosa é 2 em 10 vezes 1 em 9, que me dá 2 sobre 90. Se você quiser simplificar, dá 1 em 45. Uma dessa não tem graça, né? Já fizemos tantas aqui, tá certo? Muito bem. Qual é a probabilidade agora? O enunciado é o mesmo, tá certo? Tem 10 geladeiras, 8 são boas e 2 são defeituosas. Qual é a probabilidade dele levar uma boa e uma defeituosa? Probabilidade dele levar uma boa, 8 em... É muito fácil, não é não, Quintino? É muito fácil. A probabilidade agora dele levar uma defeituosa, 2 em 9. Então, a chance dele levar uma boa e uma defeituosa é 8 em 10, 8 em 10, vezes 2 em 9. Beleza? 8 vezes 2, 16, sobre 90. Beleza? Então tá lá. 16 sobre 90. Se você quiser, você pode simplificar. 8 sobre 45. Certo, Valéria? Hein, Felipe? Tranquilo, Felipe? Tá entendendo tudo? Tá, né? Respondi por você. Vamos fazer o próximo, Nayara? Todo mundo entendeu? Se um freguês vai levar 3 geladeiras, Guilherme, você vai levar 3 geladeiras. Qual a probabilidade de ele levar 2 boas e uma defeituosa? Vamos lá, vamos fazer, muito simples. Primeira boa, 8 em 10. Segunda boa. Terceira defeituosa. É só multiplicar. 8 em 10 vezes 7 em 9 vezes 2 em 8. Isso dá 112 sobre 720. Aí você pode simplificar se quiser. Beleza. Tranquilidade? Ok. Um freguês vai comprar 3 geladeiras. Qual a probabilidade de ele levar 3 defeituosas? Hã? Não, quanto é essa probabilidade? 0. Claro que é 0. Primeira defeituosa é 2 em 10. Segunda defeituosa é 1 em 9. Terceira defeituosa é 0 em 8. É impossível o cara levar 3 defeituosas, Nayara, se só tem 2, né? Se só tem 2. Muito bem, meus jovens. Terminamos, então, os nossos exercícios. Ah, não terminou, não? Não sei para que tanto exercício, bicho. Não sei para que isso. Estava bom, 5 estava bom. Então, essa probabilidade dá 0, porque não é possível levar 3 geladeiras defeituosas se você só tem 2.
Escape, Alt Tab, e agora a gente volta para o nosso módulo, certo? Bom, o que nós vamos fazer agora é, claro, depois que a gente viu Jura Secreta, não é isso? Da Sueli Costa e do Abel Silva. Agora, gente, nós vamos estudar a distribuição de probabilidade mais importante, que é a distribuição normal. Se aqui nesta sala nós levantarmos as alturas das pessoas, vai dar uma distribuição normal, que é uma distribuição contínua, tá certo? Se nós levantarmos o peso das pessoas, vai dar uma distribuição normal. Se nós levantarmos as notas dos alunos, também vai dar uma distribuição normal. Lá nas turmas virtuais, que a gente tem muitos alunos, né? Tem uma turma que tem 189, o Moodle te dá o gráfico das notas. É impressionante. Deu exatamente uma curva normal. Então, essa curva normal, ou essa distribuição normal, né, é muito utilizada na vida, no dia a dia. Ela tem várias aplicações, como a gente vai ver aqui. Então, a distribuição normal é a distribuição que mais ocorre na natureza. Como é que é essa distribuição normal? Está dito aí que ela é a mais importante distribuição contínua de probabilidade, sendo utilizada para descrever inúmeras aplicações práticas, como, por exemplo, altura e peso das pessoas, que eu acabei de falar. Nível de chuvas, altura de árvores em uma floresta, probabilidade de um declarante sonegar imposto, malha fina do imposto de renda. A malha fina do imposto de renda é a única malha que tem inteligência. E um exemplo prático que a gente vai dar é mostrar como a Receita, né, retém as declarações em malha do imposto de renda da pessoa física, utilizando distribuição normal. Bom, alguns exemplos. Aqui nós temos a distribuição do QI, do famoso coeficiente de inteligência das pessoas. Isso aqui é um dado real, tá certo? Olha só, o QI das pessoas tem uma distribuição normal. É uma distribuição contínua, simétrica, né? E em forma de sino. Olha só como ela faz, né? Aqui o QI varia de 55 até 145. A média é em torno de 100. Por essa medida, né? Apesar da gente saber que já faz muito tempo que foi descoberto, né, que as pessoas, ou que existem as múltiplas inteligências, né? As pessoas têm inteligências diversificadas. Aí aquele QI tradicional. Bom, pergunto a vocês, isso é a distribuição do coeficiente de inteligência, do QI, das pessoas, de uma amostra da população do mundo. Onde será que Madonna, Shakira, Sharon Stone e Nicole Kidman estão neste gráfico? Vê se mulher tem inteligência, não é isso? Não é verdade? Onde é que estão? Madonna, Shakira, Sharon Stone, Nicole Kidman. Aqui? Ninguém vai dizer? Olha só, a Madonna eu já sabia. Madonna eu já sabia. As outras, a Nicole Kidman também eu já sabia. Agora, eu não sabia nem da Sharon Stone e muito menos da Shakira. São pessoas absolutamente brilhantes. Aqui, ó. QI das quatro. A Madonna já sabia que ela é uma pessoa... Como a Lady Gaga, brilhante, absolutamente brilhante. Aliás, eu vou colocar a Lady Gaga no próximo slide que eu fizer. Eu vou atualizar. Então, são 4 mulheres conhecidas, etc., né? Que têm um QI altíssimo, tá certo? Próximo aqui de 145, esta da Madonna é um pouquinho maior. Bom. Como encontrou esse QI da Madonna? Fazendo um teste de QI. Teste de QI. Bom, se você levantar as alturas, Tuane, vai estar assim, ó.
A altura média tem os baixos, tem muitos muito baixos, os altos e os muito altos. Se a gente levantar a altura das pessoas aqui na sala, vai estar assim. Claro que você não pode levantar essa altura, né? Com, né, Tiago, 5 pessoas. Isso tem que ter uma amostra razoavelmente grande, né? Para você poder ter essa distribuição de frequências. Bom, quais são as propriedades da distribuição normal, já que é a mais importante? Ela tem forma de sino, é simétrica, a média igual a moda igual a mediana, é unimodal, só tem uma moda, e são válidos os valores de probabilidade exibidos na tabela, na figura e na tabela abaixo. Entre a média e mais ou menos um desvio padrão, você tem 68,26% das observações. Entre a média, menos 2 desvios e mais 2 desvios, você tem 95,45% das observações. E entre a média, menos 3 desvios e mais 3 desvios, você tem praticamente toda a tua distribuição, que é 99,73%. A distribuição normal, ela tem várias aplicações. Eu diria quase que infinitas aplicações. É impressionante. Por exemplo, controle de qualidade, utiliza isso aí. Né? Bom, então isso é uma propriedade, tá certo? Dessa distribuição em forma de sino. É a distribuição que todo estatístico sonha, né? Porque ela é toda bem comportada, você consegue encontrar as probabilidades de uma forma muito simples. Muito bem, Gabriela. O Mi é a média, o sigma é o desvio padrão, tá certo? Ela é simétrica, isso a gente não pode esquecer, porque nós vamos usar essa propriedade para resolver muitos problemas. Não esquece, nesse eixo você marca a tua variável. Nesse eixo você marca as frequências, tá? Na vertical são as frequências. Aqui é o valor da tua variável. Então, olha só, como ela é simétrica, à esquerda da média eu tenho 50%, à direita da média eu tenho 50%. Olha aqui os valores, né? À esquerda eu tenho 50%, à direita eu tenho 50%. Aqui é 34,1, aqui é 13,6, aqui é 2,15, somando isso tudo dá 49,85. Ou seja, aproximadamente 50%. Se eu subtrair 50 disso aqui, vai me dar esse pedacinho que está faltando aqui, tanto para um lado como para o outro. Né? Olha lá, 0,15, né? São essas pontinhas aqui, né? Abaixo de 3 desvios padrões e acima de 3 desvios padrões. O desvio padrão é uma medida de dispersão e a raiz quadrada da variância. Bom, ok. Vamos ver alguns exemplos de aplicação da distribuição normal. Primeiro exemplo é o seguinte, Nayara, Guilherme. Imagina que x, ou seja, x a variável aleatória que representa os diâmetros de parafusos produzidos por determinada máquina. Beleza. X é o diâmetro do parafuso. Suponha que essa variável tenha distribuição normal com média 2 centímetros e desvio padrão 0,04. Como é que o cara achou isso aqui, Tiago? Como é que foi, Felipe? O cara produziu lá 500 parafusos e calculou, foi medindo cada diâmetrozinho. Aí calculou a média. Da mesma forma que ele calculou a média, ele calculou o quê? O desvio padrão. Beleza. Então, a média dos parafusos produzidos é 2 centímetros e um desvio padrãozinho pequenininho de 0,04 centímetro. Qual a probabilidade de um parafuso produzido pela máquina ter um diâmetro maior do que 2? De um parafuso produzido pela máquina ter um diâmetro maior do que 2,04. De um parafuso produzido pela máquina ter um diâmetro maior do que 2,05. Vamos fazer? Vamos fazer. Lucélia. Olha só, linda. Eu tenho uma máquina que produz parafusos. Aí eu produzi lá 500 parafusos, calculei a média do diâmetro desses parafusos. Deu 2 centímetros. Fiz as continhas do desvio padrão, deu 0,04. Aí eu vou e pergunto assim, qual a probabilidade de um parafuso produzido por esta máquina
ter um diâmetro maior do que 2. Olhou e viu. Quanto é? Valendo. Um diâmetro maior do que... A média é 2. Qual é a chance do diâmetro ser maior do que 2? Bicho, sábado eu trouxe o free, né? Meu cigarro, mas hoje eu não trouxe, mas eu desço ali na Praça do Rio Comprido e fumo. Pelo amor de Deus. Quanto? Quantos por cento? Eu ouvi uma voz aqui. Quanto? Não. 50%. Qual é a sua graça? Gente, pelo amor de Deus. A principal característica desta curva é que ela é simétrica. Aqui é a média. À esquerda da média eu tenho a metade. À direita da média eu tenho a outra metade. A média é 2. Qual é a chance de eu produzir um parafuso com valor de diâmetro maior do que 2 e abaixo de 2 e exatamente igual a 2? Zero. Feroz. Zero. Porque é uma variável aleatória contínua. Só para vocês verem como as disciplinas estão conectadas, esta probabilidade é a integral. Gostaram? Eu já sei. Mas como ela é uma integral, digamos, de um ponto ao mesmo ponto, por exemplo, imagina que o ponto é a média, tá? Quero calcular a integral da média até a média. Ora, a integral de um ponto até o mesmo ponto, como é a área embaixo da curva, é zero. Então, a chance de você produzir um parafuso cujo diâmetro é exatamente igual a 2 é zero. Agora, maior do que 2 é 50%. Menor do que 2 é 50%. Essa é a essência da distribuição normal. Então, resposta, como a curva é simétrica, P é igual a 50%. Beleza? Kátia, tranquila? Ok? Por que é assim? Porque esta curva é simétrica. O que é que me dá embaixo desta curva? A probabilidade. Tá certo? Probabilidade. De ser menor do que a média é 50%. De ser maior do que a média é 50%. Por que que é assim? Porque esta curva nasceu assim. É uma característica dela, tá certo? Ela é uma distribuição normal porque ela tem essas características. Ela é simétrica, a esquerda da média tem 50%, a direita da média tem 50%. Essa é a principal característica dela. Ser simétrica, tá certo? E ter média igual a moda igual a mediana. Por isso ela é simétrica. Tudo que nós vamos fazer está baseado nesta simetria aqui. A metade de um lado, a metade do outro. E nesta forma de sino aqui. A gente está estudando essa distribuição, tá certo? Ela é assim. Por isso ela dita ser distribuição normal. Agora, se eu perguntasse, bom, antes, né? Ou seja, 50% estão abaixo da média e 50% estão acima da média. E se eu quisesse saber qual a probabilidade do parafuso produzido pela média ter um diâmetro maior do que 2,04? Aí ferrou. Aí eu preciso de uma tabela, que é a famosa tabela normal. Eu poderia ter, nós seres humanos poderíamos ter uma tabela para cada distribuição, mas nós arranjamos uma maneira de ter uma única tabela que serve para qualquer distribuição, usando um artifício que é o que a gente chama de transformação da variável. Como é que eu faço para resolver esse problema? Muito simples. Olha só, a média é 2. Eu quero saber a chance, ou a probabilidade do diâmetro do parafuso ser maior do que 2,04, certo? Quero calcular essa probabilidadezinha aqui para o lado direito, à direita de 2,04. Bom, como é que nós vamos fazer isso? Muito simples. Nesse caso, precisamos transformar a variável x na variável z usando esta fórmula. Bom,
Quem é o x? 2,04. Quem é o mi e a média? 2. Quem é o sigma? 0,04. Aí eu vou fazer a conta do z. O z deu 2,04 menos 2 sobre 0,04. 2,04 menos 2 dá 0,04, que dividido por 0,04 dá 1. Beleza. Eu transformei a variável, eu saí da variável x e fui para a variável z. Esta variável z é que está tabelada nesta tabela aí que vocês têm, que nós vamos aprender a usar agora. Beleza? Bom, então o valor do z é 1. Como é que eu acho na tabela a probabilidade que eu quero, que é esta daqui para a direita, do diâmetro do parafuso ser maior do que 2,04? Muito simples. Todo mundo está com a tabela aí? Eu escrevi e coloquei uma mensagem lá pedindo para trazer. Então, vamos lá. O z é 1. Está aqui a tabela. Reproduzi um pedaço da tabela. Olha só. Nessa primeira coluna, nós temos os 2 primeiros dígitos. Na segunda coluna, eu tenho o terceiro dígito. Qual é o valor do nosso z? 1,00. Aí eu venho aqui e procuro 1,0. Achei aqui 1,0? Achei? Nessa coluna aqui, tem algum zero? Está aqui. Então, o valor da probabilidade vai ser 0,3413, certo? Beleza? Bom. Agora, vamos imaginar que não fosse 1,00. Vamos imaginar que fosse 1,04. Qual seria a probabilidade? 1,03508. Beleza? Vamos imaginar agora que fosse 1,28. 03997. Beleza? Ok. Já sabemos então, não pode ter dúvida em relação a isso. Na prova já vai vir essa tabela. Diga. Como? Só. Só 2 casas decimais. Beleza? Vamos lá então. Saber usar essa tabela é fundamental. Não é só nessa prova da gente não, tá? Tudo que é concurso que você for fazer, vai cair essa tabela. Beleza? Ninguém tem dúvida? 0,82. 0,82, quanto é? 0,82. 0,2939. Beleza? Ok? Bom, então a gente já sabe usar a tabela, né? A gente já sabe usar a tabela. A nossa probabilidade deu 0,3413, ok? 0,3413. Agora, vamos ver que probabilidade é esta. Vou fazer aqui um Alt Tab e vou abrir a tabela normal padrão. Abri aqui a tabela normal padrão. Está dando para enxergar aí direitinho? Não importa os números não importam. Só importa aquela figura ali. Está olhando aquela figura ali? Está vendo aqui essa figura? Está vendo essa figura? O que importa é essa figura. Bom, o que é que a figura te diz? Que a probabilidade que ele está te dando na tabela é do meio da tabela, do 0, né, até este ponto aqui, certo? O cara está te dando esta probabilidade nesta área cinza. Mas é essa que a gente está querendo ou é a da direita? A da direita. A gente quer a probabilidade do diâmetro do parafuso ser maior do que 2,04, que é o nosso valor do Z. A tabela te dá a cinza, mas eu quero esta outra aqui. Como é que eu acho esta outra? Subtrai de 50.
Pelo amor de Deus, tá certo? Isso tudo é 50. O cara te dá isso aqui, se eu subtraio de 50, eu tenho esse pedacinho aqui. Bom, a maioria das tabelas que vocês vão encontrar em concurso público é assim. Às vezes o cara te dá uma tabela com a probabilidade acumulada até aquele ponto, tá certo? Mas a maioria é assim. Bom, e já vem na prova a tabela, tá? A tabela já vem na prova. Eu pedi para eles colocarem lá, já que é prova das forças ocultas. Então vamos lá. Vamos lá. Então a gente já sabe, né, achar o valor na tabela, tá certo? Já sabemos achar o valor na tabela. Foi 0,3413. Só, Nayara, que agora nós vamos calcular a probabilidade, tá? Olha só. O que a gente deseja é esta área amarela aqui, certo? A gente quer a probabilidade de ser maior do que 2,04. O cara te deu essa cinza. Como é que eu acho amarela? O pessoal já falou aí. É só subtrair de 50. Então, a área amarelo vai ser 50% menos 0,3413, que dá 0,1587. Então, a probabilidade do diâmetro do parafuso ser maior do que 2,04 é 15,87. Todos os são absolutamente iguais. E é o que a gente vai fazer agora. Vou fazer um outro exemplo. Qual a probabilidade agora do parafuso produzido ter um diâmetro maior do que 2,05? Eu andei um pouquinho para a direita, tá? Em vez de 2,04 é 2,05. Será que essa probabilidade vai ser maior ou menor? Se eu andei para a direita? Menor, né? Andei para a direita, a probabilidade vai ser menor. Bom, então, mesma coisa. O Z é o X, que é 2,05, menos a média, que é 2, dividido pelo sigma, que é 0,04. Isso aqui o cara tem que te dar, senão você não faz o problema. Te deu aqui, você fez a continha lá, achou Z igual a 1,25. Qual é a probabilidade na tabela para Z igual a 1,25? 1,25, 0,3944. Que eu preciso subtrair de quem? De 50%. Então tá lá. Segunda decimal, primeira decimal. Então vai ser, a área em amarelo vai ser 0,50 menos 0,3944, que dá 0,1056, ou seja, a probabilidade do diâmetro do parafuso ser maior do que 2,05 é 10,56. É óbvio, né, Tiago, que você, na vida real, você não vai fazer essa conta na mão. O Excel faz isso para você em 2 tempos. Tem uma série de aplicações web que fazem isso para você. Eu tive um aluno aqui, o Douglas, que é até meu monitor de Bits and Bytes, ele fez estatística e fez processo estocástico. Sabe o que ele fez, Thiago? Desenvolveu uma aplicação para Android. Sabe o que você faz? Você dá o ponto de corte, dá a média, o desvio padrão, clica, ele te dá a probabilidade. Faz um maior sucesso aí. Nas redes sociais, os caras estão pedindo agora para ele fazer para distribuição TED Student, que é uma distribuição também muito utilizada. Bom, então, na vida real, você não vai fazer isso, né, Gabriela? Na mão. Você vai fazer no Excel, que te dá o resultado em 2 tempos. Muito bem. Seja X a variável aleatória que representa a nota de uma prova de estatística de 60 alunos. Suponha que X tem uma distribuição normal com média 5 e desvio padrão 1,2. Qual a probabilidade de um aluno tirar nota maior do que 7, de um aluno tirar nota maior do que 8, quantos alunos tiraram nota maior do que 5 e quantos alunos tiraram nota maior do que 6? Vamos lá, Nayara. Bom, quais são os dados, hein? A média da turma foi 5, o desvio padrão foi 1,2. Qual a probabilidade de um aluno tirar, está faltando um R ali, né? Tá certo? Faltando um R aqui, agora foi que eu vi.
vou consertar, né, quando chegar em casa, um aluno tirar uma nota maior do que 7. Tranquilo. Quanto é o X? 7. Quanto é a média? 5. Quanto é o sigma? 1,2. Calculamos o Z, deu 1,66. Por isso você precisa de maquininha de calcular. Vamos lá, minha estrela amada. Vamos lá. Acordou às 10 da manhã, não é isso? Acordei bem cedo hoje. Mas viver nesse país não é tranquilo? Você não está lá com, né, o seu piloto de helicóptero para lhe levar, lhe apanhar em casa, lhe levar tranquila no trabalho? Brincadeira, né, Igor? Hein, Igor? Vamos lá, Marcelo. 1,66. Vamos na tabela. Quanto deu a probabilidade? 0,4515. O que é que nós vamos fazer? Subtrair de quanto? De 50. Subtraindo de 50 para calcular a chance do aluno ter tirado a nota maior do que 7. Deu quanto? 4,85%. Baixíssima. Mas, Bárbara, Felipe, vamos fazer essa conta para 8. Vamos ver qual é a chance de um aluno tirar uma nota maior do que 8, Carol. Mesma coisa. A média é 5, desvio padrão é 1,2, o ponto de corte é 8. Qual é o valorzinho do Z? 2,5. Aí eu vou na tabela, Tiago. Vou na tabela. Achar a probabilidade. Quanto deu essa probabilidade? 0,4938. Aí eu vou subtrair de 50. Subtrair de 50. Quanto deu? Bicho, que beleza. Esse aqui é um professor bom, hein? A chance do cara tirar nota maior do que 8 é 0,62%. O que é que você acha, Paulo? Será que a nossa prova colegiada vai ser assim? Se for, vai ser um desastre. Todo mundo, né? E o que é que tem para V3? O povo quer ficar de férias, olha só, 8, 9, 10, 11, 12. Dia 12 é o dia dos namorados. Se todo mundo passar direto sem V3, no dia dos namorados está de férias. E no dia seguinte, que é dia 13, é dia de Santo Antônio. Aí já aproveita. Beleza? Casa no dia seguinte, claro. Casa no dia seguinte. Então, ó, todo mundo aprovado direto. Joana, você não me ama mais, Joana? Não veio sábado, eu quase não dei aula porque você não veio. Hoje chegou atrasada, ficou longe de mim. Olha só. Agora me diz o seguinte. Você tem 60 alunos, Kátia. Você tem 60 alunos, está lindo. A média foi 5. Quantos alunos tiraram nota maior do que 5, se você tem 60 alunos? Olhou e viu. 30, claro. Olha só, a média não é 5? Quantos tiraram mais do que a média? A metade. Quantos tiraram menos que a média? A metade. Quanto é a metade de 60? Olhou e viu. Certo, Gabriel? Olha só, gente. Muitos concursos públicos, eles fazem a classificação baseado nisso aqui. O cara acha a média das pessoas, né, a média dos candidatos, acha o desvio padrão, e aí faz a relação da nota individual de cada um em relação à média dos candidatos. Isso é extremamente utilizado. Então, um exercíciozinho desse é muito simples. Beleza? Quantos alunos tiraram nota maior do que a média? É só fazer a continha, né? 50% da metade. Diga, meu garoto. 50% do total, que dá metade. Diga. Oi? Teoricamente, não. Teoricamente, não. Bom, aqui é a explicação, né? Como 5 é o valor da média, temos 50% acima e 50% abaixo. Logo, 50% dos alunos tiraram nota maior do que 5 na prova, 30 alunos.
Agora, se eu perguntar quantos alunos tiraram nota maior do que 6, aí eu vou fazer a conta da probabilidade, tá? Do cara ter tirado nota maior do que 6. O x é 6, a média é 5, o sigma é 1,2. Aí eu vou lá, faço a continha, deu 0,83. Vou na tabela, acho a probabilidade. 0,2967. Igualzinho, 0,83, 0,2967. Não é maior do que 6? Tem que subtrair de quanto? 50, igualzinho todos os outros, nada muda. A probabilidade deu, então, essa área em amarelo vai ser 20,33. Agora basta calcular 20,33% de quantos, Nayara? Qual é o total? A gente não calculou 50% de 60 para dar 30? Agora você calcula 20,33% de 60, que dá quanto? Que dá 20,33% de 60 dá 12,19. Como você não pode ter 12,19 alunos, você tem 12 alunos tiraram nota maior do que 6. Beleza? Ok? E assim você faz. Se o cara quiser saber quantos alunos tiraram nota maior do que 7, você faz a conta da probabilidade para 7, multiplica a probabilidade pelo total de alunos, que é 60. Da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Aqui não precisou fazer a conta, porque eu já sei que a probabilidade é 50%. 50% do total, 50% de 60 deu 30. Bom, agora eu tenho um prazer imenso de mostrar para vocês uma aplicação prática disso aí. Como que a Receita Federal coloca as declarações da malha fina do imposto de renda? O imposto de renda tem várias malhas, né? Tem a malha carnê-leão, tem a malha cadastro, tem a malha fonte. A malha fonte é assim, a Denise entregou a declaração dela, né? E a Denise informou para a Receita que reteve em fonte R$20.000. Mas a empresa onde a Denise trabalha disse que só reteve em fonte, isso aqui é o imposto retido na fonte. A empresa informou para a Receita, através da DIF, que só reteve em fonte 18.000. Ora, esses dados têm que ser iguais. O que é que vai acontecer? A declaração da Denise vai ficar na malha fonte. Uma malha bem simples. A malha fina, ela tem uma certa inteligência, ela trabalha com relações. Ela tem 27 parâmetros, eu vou mostrar como funciona para um único parâmetro. Qual é a ideia, tá certo? É essa aqui, ó. Um desses parâmetros, vou mostrar para um parâmetro, e o que vale para um vale para os outros parâmetros de malha. Um parâmetro de malha de determinado tributo tem distribuição normal com média 12 e desvio padrão 4. Ué, como é que você achou essa média e esse desvio padrão? Moleza. As pessoas entregam as declarações. Aproximadamente 30 milhões de pessoas entregaram as declarações. Se for essa conta, fácil no grande porte, né? Vai lá, tem um programa que faz a conta da média para cada parâmetro e faz a conta do desvio padrão para cada parâmetro. Nenhum problema. Bom, então a gente sabe a média desse parâmetro que é 12 e o desvio padrão que é 4. Considerando que ficarão retidas em malha declarações que apresentarem o valor do parâmetro maior do que 22 e que a população é de 10 milhões de declarantes, calcule o número de declarações retidas no atual exercício fiscal. Bom, isso é uma ferramenta tributária e uma ferramenta também de gestão, né, de recursos. Então, vamos lá. Vou fazer com 10 milhões, embora esse valor hoje seja 30 milhões, para as contas ficarem mais fáceis. Mas o que vale para 10, vale para 20, não faz a menor diferença. Qual é a ideia, então? Olha só. 22 é o meu ponto de corte para esse parâmetro. 12 é a média desse parâmetro.
sigma é o desvio padrão deste parâmetro e 10 milhões é o número de declarantes que eu tenho. Qual a ideia? O que é que está por trás? O que é que está subjacente à malha fina do imposto de renda? Imagina, Michele, que isso aqui é um parâmetro, tá certo? Esses parâmetros têm distribuição normal. A gente fez a continha lá e viu que tem distribuição normal. A imensa maioria dos declarantes está aqui, não é isso? Entre a média menos, mais ou menos, um desvio tem 65, tem 68, até aqui tem 95%, e até aqui tem praticamente todos, 99,73%. Aí eu pergunto, Denise, por que que você é tão diferente da maioria? Venha cá, Denise, venha, compareça a Receita e traga os seus comprovantes, etc, etc, etc. É isso que está por trás. Se você tem um valor do parâmetro muito diferente da maioria, algo tem de esquisito. Pode até ser que você, imagine que seja um parâmetro de abatimento médico. Pode até ser que naquele ano, Guilherme, você tenha tido efetivamente gastos grandes com abatimento médico, tá certo? Com despesa médica. Mas não é assim no geral, estou dando um exemplo aqui. Então, o que está por trás é o seguinte: por que que você é tão diferente? Isso tanto vale para valores muito grandes, como vale para valores muito pequenos, ou seja, valores que estão muito para a direita ou valores que estão muito para a esquerda. É assim que funciona. Agora, olha só, Tiago, Nayara, se eu colocar o valor do parâmetro bem aqui, no meio, ponto de corte bem aqui, quantos vão ficar retidos? 50%, que são quantos? 5 milhões. Você acha que a Receita Federal tem fiscal suficiente para fiscalizar, digamos, 15 milhões de declarações? Não existe. Pô. Essa é a ideia, tá? Bom, então como é que é feito isso? Da mesma forma que a gente acabou de fazer, tá? Tá lá. Vamos calcular o Z, deu 2,5. Calculou o valor do Z, vamos calcular a probabilidade. Lá na tabelinha deu 4,938. Faz 50 menos esse valor. Olha lá, é aquele pé, né? Isso aqui é 4,938. 4,938 é isso aqui. Faz 50 menos esse valor, vai dar essa probabilidadezinha aqui. Essa probabilidadezinha aí é 0,0062. Para você saber a quantidade, basta multiplicar este valor por quem? Pelos 10 milhões. Deu exatamente 62 mil declarações retidas em maio. Essa, obviamente, é uma aplicação, né? O cara vai lá, o cara não vai fazer essa conta na mão, essa aplicação está pronta, o cara vai lá, clica e diz, olha, eu quero o ponto de corte aqui. Aí a aplicação te dá a resposta de quantas declarações vão ficar retidas na malha. Aí você, como gestor, vai ver se você tem a quantidade de fiscais suficiente para analisar essas declarações. Porque depois de um tempo, prescreve, né? A dívida prescreve. Bom, vamos imaginar agora que Carolina assumiu a Receita Federal, Superintendência da 7ª Região Fiscal, Rio e Espírito Santo, e ela está feroz. Ela disse, não quero ponto de corte em 22, não, quero em 21. Vai reter mais gente? Se eu puxei para a esquerda, vai reter mais gente? Vai, mais declarações? Claro que vai. Puxei para a esquerda, se eu puxar até 12, retém a metade. Ela tirou de 21 para 22. Vamos ver quantos declarantes vão ficar retidos. Mesma conta. Faz a continha do Z, bonitinho, vai lá na tabela, né? O X agora é 21, isso aqui não muda, isso aqui não muda, o Z deu 2,25. Aí você vai lá na tabela calcular a probabilidade. Deu 4,878. Aí você vai fazer 50 menos esse valor. Vai lá, faz 50 menos esse valor. Deu lá 0,0122. Multiplicou por 10 milhões. Olha aí, Carol, o resultado. Você vai ter uma quantidade de fiscais para analisar 122 mil declarações. Vocês perceberam que uma pequena mexida aumentou muito, por quê? Porque a curva é assintótica. Você mexe um pouquinho aqui, a quantidade de declarações aumenta muito.
Bom, beleza. Aí fica aquela dúvida. Eu trabalho com 22 ou trabalho com 21? Veja, se a Receita trabalha com 22, ela retém 62 mil declarações. Se a Receita trabalha com 21, ela retém 122 mil declarações. A diferença, tá? Imaginando que ela vai trabalhar com 22, com menos declarações retidas, a diferença é o que a gente chama de renúncia fiscal. É muito fácil calcular aqui, Gabriela, qual é o retorno em termos de multa. Retorno médio, é muito fácil. Você pega as declarações malhadas, calculou a média de quanto cada declaração daquela, né, trouxe de multa para a Receita Federal, para os cofres públicos. Se você sabe a diferença, basta multiplicar a média pela quantidade. Aí você vai ter uma noção do que a gente chama de renúncia fiscal. Ou seja, a Receita está renunciando a oferir aquelas, ou receber aquelas multas, porque ela não tem uma quantidade de fiscais suficientes para analisar 122 mil declarações. Só quantidade de fiscais para fiscalizar, para analisar 62 mil declarações. Essa é a ideia, tá? Beleza. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no horário, 19h56. E, em Alexandre, por que isso aqui não está andando? Shift F5, sim. Os nossos próximos exercícios têm a ver com esse assunto, não é isso? Não tem a ver com esse assunto? Tem a ver com esse assunto. E, pelo adiantado da nossa hora, nós deixaremos esses exercícios para serem feitos prazerosamente em casa. E aí, na próxima aula, nós teremos um prazer inenarrável de tirar as dúvidas. Mas a aula não terminou. Eu vou apenas pedir para o nosso queridíssimo Quintino dar um alô para o pessoal de casa. A gente vai continuar a partir desse exercício 6 aqui na próxima aula. Um abraço para o pessoal de casa. Até a próxima aula. Obrigado.